Engrandecido seja o nome do Senhor por esta certeza de que um dia, logo, logo, estaremos juntamente com o Senhor na eternidade, adorando, bendizendo o nome dEle, e todas essas coisas ficarão para trás, toda angústia, todo sofrimento, toda tristeza, tudo isso vai passar, tudo isso é só uma fase que nós estamos vivendo, porque um dia nós viveremos na eternidade com o Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a estarem de pé nesta hora, momento de reverência ao Senhor. Nós iremos ler a palavra do Senhor hoje na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. Para aqueles que não têm também a Bíblia em suas mãos, está projetado aqui logo atrás de mim. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, já foi lida, Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que nesta hora o Senhor venha aplicar a Sua palavra em nossos corações. Que tudo aquilo que for falado aqui, Senhor Deus, no Teu altar, ó Deus, que seja através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor me cubra, ó Deus, com Suas asas de amor, e que diminua eu para que o Senhor cresça, ó Deus, e a Tua palavra seja propagada, ó Deus, aqui nesta igreja, e que venha alcançar os nossos corações. Assim nós te pedimos, abençoa-nos através da Tua palavra, em nossa oração e súplica, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse é um texto que, sem dúvidas, né, é um texto que muita gente já conhece, provavelmente muita gente já leu, e hoje nós vamos falar sobre qual é o seu limite, né? Aqui nós vemos, né, a fala de Paulo, mas antes disso, Paulo faz ali algumas contestações, né, alguns questionamentos ao Senhor, e essa foi a resposta do Senhor para Paulo. Será que se eu um dia fizesse algumas contestações para o Senhor acerca de alguma coisa e o Senhor me respondesse dessa maneira, será que eu acharia bom? Será que eu acharia ruim? Será que eu receberia de bom grado ou será que eu murmuraria, né? Porque sem dúvida não era o que ele queria ouvir, né, naquele momento. Sem dúvida ele queria ouvir: não, meu filho, está certo, eu sei das suas limitações, eu sei das suas fraquezas, eu sei dos seus questionamentos, e eu vou te ajudar, eu vou intervir agora, eu vou entrar com providência. É isso que nós queremos ouvir do Senhor, mas nem sempre essa vai ser a resposta do Senhor, assim como nós lemos aqui, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E muitas vezes nós estamos no limite. Quase toda semana todos nós chegamos a um limite, porque as situações adversas, elas vão se levantando, né? Cada dia com o seu mal, está escrito. Nós não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia com o seu mal. Mas nós aprendemos, né, na palavra do Senhor, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso anseio, toda a nossa preocupação, porque quando as forças se acabam, né, quando não há mais energia para continuar, lá em Isaías 40, 29 vai dizer assim, que Ele fortalece o cansado. Mas como que isso acontece? Como que Deus fortalece o cansado?
Deus vai te fortalecer quando você está dobrando seus joelhos em oração a Ele. Deus vai te fortalecer quando você está passando pela tribulação, mas você está cantando louvor a Ele. Deus vai te fortalecer quando as coisas estão tudo dando errado, mas você fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. É nesse momento que Ele te fortalece. É quando você está lendo a palavra, é quando você está vindo à casa do Senhor para adorar o Senhor, é quando você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, é quando você está evangelizando, é quando você está orando. É aí que Deus fortalece, é aí que Deus renova a nossa força, né? Mas tem momentos que parece que não tem jeito, você não ouve resposta de Deus, as respostas se acabam, né? Tem momentos que não sabemos mais o que fazer. Já oramos, já clamamos, já jejuamos, já glorificamos ao Senhor, mas a situação adversa continua lá. É no seu local de trabalho? Não sei. É no seu local de estudo? Não sei. É no seu lar? Não sei. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua peleja. E Ele manda te dizer nesta hora: não temas, porque eu sou contigo. Jeremias 33:3. Quando as respostas se acabam, lembre-se desse versículo: clame a mim e responder-te-ei. Por mais que pareça que Deus está sem falar, Ele está agindo. Ele pode estar em silêncio, você pode não estar ouvindo a voz dEle, mas Ele está operando, Ele está trabalhando no oculto. Quando você dobra os seus joelhos no seu quarto, Ele está lá, operando os milagres dEle, operando as maravilhas dEle. Quando você sai da sua casa, que você vai para qualquer outro lugar, para trabalhar, para fazer compra, para passear, Deus está ali. Pode clamar a Ele, porque Ele está do seu lado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o guarda. Quantas vezes, né, acontecem situações e você fala: nossa, foi por pouco. Mas saiba que esse pouco tem nome, e o nome dele é grande, porque é Deus. Esse pouco é tudo que nós precisamos. Deus está ao nosso redor, ao nosso lado, para nos guardar. Ele envia os anjos dele, Ele acampa os anjos dele ao nosso lado para nos guardar. E não há momento que nós estamos só. Por mais que pareça, às vezes, por mais que, dependendo da luta, parece que é só você, mas não é só você. Deus está com você, sempre vai estar com você ao seu lado. E tem momento que parece que as soluções elas acabam, né? Já fizemos de tudo, como a mulher do fluxo de sangue, bem lembrado desse exemplo. Ela gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos, ela não ficou parada, ela agiu, ela tentou de todas as formas resolver o problema dela para voltar para o lado dela, para sair daquela condição que ela estava. Tem momento que a gente faz isso, né? É hora que um boleto está vencendo e você não tem de onde tirar. É hora, né, que o seu casamento, às vezes, ele está no embate e você não sabe como lidar com aquela situação. É hora que o seu local de trabalho está difícil, está complicado, você está sendo perseguido e você não sabe como sair daquela situação. A solução acabou, você já fez tudo que podia fazer, você já orou, você já jejuou, você já buscou na madrugada, mas parece que a solução nunca vem. Mas lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, tem uma frase que diz assim: porque para Deus nada é impossível. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos a certeza de que quando as soluções acabam, ainda falta o provedor entrar com providência, ainda falta aquele que tem todo o poder em suas mãos para agir. Ele tem recurso para nos aliviar na hora da aflição. É só Ele que pode. Tem hora que as coisas não dão certo, sabe por quê? Porque não é comigo, não é com você, é Ele que vai entrar com providência. É o testemunho que você vai ter na sua vida para falar: olha, eu passei por isso, mas Deus foi comigo, porque para Ele nada é impossível. Aleluia! Uma vez
Lá no passado, eu conheci uma irmã, e ela enfrentou um momento de muita dificuldade, e ela tinha um filho jovem na igreja, e eu lembro que esse filho jovem, ele buscava ao Senhor por uma bênção para a mãe dela. A mãe dele, né, estava acometida de uma enfermidade, de um câncer. E essa enfermidade, ela por si só, o nome já é pesado. E aí você imagina um jovem recém-chegado na casa do Senhor, recebe uma notícia dessa, tem que ser forte para poder mostrar para sua mãe que está tudo bem, que Deus vai operar um milagre. E ele buscou ao Senhor, dia após dia ele buscou ao Senhor, e um dia o Senhor disse a ele que ia curar, e ele guardou aquela promessa, porque para o homem é impossível, mas para Deus é possível. E ele continuou buscando ao Senhor com fervor, com alegria. Ela foi fazendo todo o processo, todo o tratamento, e quando acabou o tratamento, que ela foi lá levar o exame para o médico falou para ela: olha, tudo passou, agora você está livre dessa doença, nós vamos fazer um acompanhamento de tempo em tempo, mas aquilo ficou para trás. O que era impossível para ela, o que era impossível para aquele jovem, não era impossível para Deus. E assim como está escrito em Lucas 1,37, porque para Deus tudo é possível. Talvez hoje tenha alguém aqui que tem uma causa que já luta há muito tempo, e para você parece que é impossível essa causa, mas saiba, para Deus nada é impossível. Basta você pedir a Ele, colocar diante do altar dele com fé, porque Ele pode todas as coisas, e todas essas coisas, como diz lá em Romanos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a resposta de Deus para Paulo, quando Paulo pediu por 3 vezes a ele, 3 vezes roguei ao Senhor. Ele orou repetidamente, buscando alívio para a sua fraqueza. Ele orou por 3 vezes para que o Senhor abençoasse a vida dele naquilo que ele não podia. Mas a resposta do Senhor não foi a que ele esperava, né? Porque Deus respondeu: filho, a minha graça te basta. Porque a fraqueza dele era onde Deus se mostrava forte. A nossa fraqueza dá lugar para a força que há em Deus agir. Aleluia! Porque nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Ele é grande e poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos a Ele. Então, não foi a resposta que Paulo esperava ter naquele momento, mas com certeza foi a resposta que ele precisava ouvir do Senhor. Porque talvez, se Deus tivesse respondido da forma que ele esperava, talvez a vida dele para frente não fosse a mesma que ele teve depois. Talvez esse testemunho que ele tinha não seria mais o mesmo. Talvez, se Deus tirasse aquilo que o incomodava, talvez ele poderia não ser tão fervoroso na presença do Senhor. Aí a gente entra nos dias atuais, nas nossas vidas. Tem coisa que a gente não pede, mas vem, que são as lutas, as aflições, as tempestades. Mas você imagina se fosse tudo bonança, tudo tivesse bem. Será que nós estaríamos aqui hoje num dia chuvoso, buscando a presença do Senhor, buscando a face dele? Se tudo estivesse correndo bem, será que nós não estaríamos nas nossas casas, no nosso conforto do nosso lar, assistindo um Netflix, comendo uma pipoca? Esse horário é propício para isso, ou tomando caldo verde, né, já que o tempo mudou. Então, meus irmãos, todas as coisas têm um propósito diante do Senhor. Nada é por acaso, tudo tem um projeto de Deus. Mas o que é a graça de Deus? Deus sustenta. Lá em Salmos 55, 22,
Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Mais uma vez, né? Nós não temos que carregar nenhum peso, nenhum fardo. Sabe por quê? O nosso fardo, Jesus já carregou sobre os seus ombros. Para que você não tivesse que carregar, para que eu não tivesse que carregar, porque Ele carregou sobre si o nosso fardo, as nossas dores, os nossos pecados. E com certeza foi pesado. Não foi só aquela cruz de madeira que Ele teve que carregar, mas foi o pecado de toda a humanidade que Ele carregou sobre os seus ombros. E com certeza estava pesado. Talvez a cruz era até leve, se comparado com o pecado de toda a humanidade. Foi isso que Ele carregou, mas foi com um propósito maior. E esse propósito maior está aqui hoje, que é eu e você dentro da igreja, buscando a Ele, buscando a presença dEle, adorando o nome dEle. Porque nós somos dependentes, nós precisamos do Senhor. E a graça de Deus é o que Deus nos dá todos os dias, pois Ele nos fortalece. Lá em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Sem Ele, gente, nada podemos. Sem Ele, nada somos. Mas com Ele, tudo podemos, pois Ele que nos fortalece. Tudo podemos, tudo. Pois Ele é o Deus poderoso, Deus do impossível, o Deus que quebra muralhas, o Deus que enviou o unigênito Filho para morrer no meu lugar e no lugar de cada um que está aqui. E a graça de Deus também nos capacita. Lá em 2 Coríntios 3,5 diz: a nossa capacidade vem de Deus. Gente, nada nós somos sem a presença do Senhor. Longe dele é só ladeira abaixo, desculpa a expressão. Longe do Senhor é só isso. Não tem vida, não há vida longe do Senhor. Quem está lá fora e acha que está vivendo, não está vivendo. Simplesmente está se afundando um abismo após o outro, um abismo após o outro, até a hora que não tem mais jeito, até a hora que Jesus voltar para essa pessoa. E nem todo milagre é tirar o problema da gente. Nem todo milagre de Deus vai tirar aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz aflição, aquilo que traz dificuldade para a gente. Paulo tinha um espinho na carne e teve que conviver com isso ao longo da sua trajetória na fé. Mas lá no final, o milagre é ser fortalecido por Deus e ter força para chegar igual Paulo chegou no final da sua carreira e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho que essa é a frase dita por um homem mais profunda que existiu. Porque um homem que foi perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, sofreu pelo evangelho, foi aprisionado, açoitado, com certeza, mas no final ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não há nada mais profundo do que isso. E quando eu estou fraco, é nessas horas que as forças se acabam, que não há nada mais para podermos fazer, que nós lembramos Salmos 73, 26: Deus é a fortaleza do meu coração. Então naquele dia que você estiver pior, se sentindo o mais fraco possível, Salmos 73, 26: Deus é a fortaleza do seu coração. Lembre-se disso, porque isso vai fazer com que o seu dia melhore. Pois Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. E a nossa dependência, quando estamos fracos, ela aumenta. Quando reconhecemos que precisamos do Senhor totalmente, que precisamos totalmente de Deus nas nossas vidas, assim como está escrito no livro de João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Como eu já disse, longe da presença de Deus
nada nós podemos fazer que seja bom, porque tudo que é bom, tudo que é lícito, está na presença do Senhor. E aí, é nesse momento que você está fraco, sem forças, na dependência do Senhor, que Deus começa a agir. É nesse momento que Ele entra com providência. É nesse momento que você vê o milagre do Senhor acontecendo na sua vida. Assim como na vida daquele jovem. No momento de maior fraqueza dele, da família dele, ele buscou ao Senhor na fraqueza. Ele entregou a vida da sua mãe na fraqueza. E Deus fortaleceu. Deus operou o milagre, Deus curou a mãe dele. E para a honra e glória do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado. Porque Deus é aquele que pode fazer abundantemente mais, gente. E já concluindo aqui. Talvez aqui hoje alguém esteja dessa forma, cansado, né? No seu limite. Talvez o casamento de alguém esteja assim, cansado, no limite. Talvez o seu emprego esteja assim, você está cansado, no limite. Talvez na sua escola você esteja cansado, no limite. Mas lembre-se, Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os cansados, e eu os aliviarei. Aleluia! Nosso recurso está nele, gente. Não tem para onde correr. E o limite do homem, ele acaba em Salmo 121, versículo 1 e 2, vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. É quando você está no seu limite que Deus entra com providência, que Deus começa a agir, e você vê o socorro, a mão de Deus te tirando do charco de lodo e te trazendo para a presença dele. É nessa hora, é na hora do limite que você vê o operar, a maravilha de Deus. É no deserto que Deus faz o milagre dele. Assim como o povo de Israel passou pelo deserto, né? 40 anos. Mas quantos milagres eles viram acontecer ali naquele momento, no deserto. Era o momento que você está sem resposta. Que lá em Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então não importa a luta, não importa a guerra, não importa a situação que você está vivendo hoje, porque todas essas coisas juntas vão cooperar para o bem da sua vida na presença do Senhor. Todas essas coisas juntas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Glória a Deus. E para finalizar, o limite do homem é o começo do agir de Deus. Lembre-se disso. Quando você está no seu limite, é aí que você vai ver o milagre acontecer. Glória a Deus. Se está tudo dando errado e você já está no seu limite, saiba, a sua vitória está chegando. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja Deus.